Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelas suas misericórdias em nossas vidas, e eu agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel, mesmo nós não sendo. Que eu fale, Senhor, o que vier do teu coração, e nos abençoe e abra as nossas mentes e corações para aprender mais de ti nessa manhã. Que eu oro em nome de Jesus, amém. Irmãos, por alguma coincidência, eu sempre faço devocional ou no último final de semana de março ou no 1º de abril. Assim, é uma coincidência. Minha primeira devocional, inclusive, acho que foi no último final de semana de março, em 2015, já faz 10 anos. E eu tenho o costume de escrever para organizar as ideias, para deixar registrado coisas que passaram pela minha mente ou coisas que o Senhor conversou comigo. Meus pais se mudaram recentemente, fechei na casa dos meus pais cadernos que eu tinha, que escrevia as devocionais. E daí, de tempos em tempos, eu escrevo alguma coisa e penso, nossa, eventualmente eu vou falar sobre isso ou com os adolescentes ou quando eu for chamada para fazer devocional. E eu já tinha algumas coisas prontas quando a Adelene me chamou. E daí, sabe quando você deixa um monte de papel na Bíblia? E quando você vai abrir a Bíblia, abre onde está aquele papel? Eventualmente, assim. E eu li um versículo e eu falei assim, eu vou deixar as outras coisas que eu escrevi para outras oportunidades e vou falar sobre esse versículo aqui que o Senhor me mostrou de uma forma aleatória, vamos dizer. Eu queria pedir para os irmãos abrirem em 2 Crônicas 14 e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o rei Asa, o rei de Judá. 14, de 1 a 5. Vou começar lendo. E dormiu Abias com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E reinou Asa, seu filho, em seu lugar. E em seus dias a terra esteve em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e correto aos olhos do Senhor, seu Deus. Pois tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, e quebrou as colunas. E cortou os postes ídolos. E a Judá mandou que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e cumprir toda a lei e os seus mandamentos. E tirou de todas as cidades de Judá os altos e altares de incenso, e sobre ele houve paz. E sobre ele houve paz em seu reino. Bom, a gente sabe, a história de Israel e Judá é uma coleção de fizeram o que era mal diante do Senhor, e fizeram o que era mal diante do Senhor. E tem uns 3 ou 4, quantos eram? 3, 4? Que fizeram o que era bom diante de uma coleção, sei lá, de 10 ou de 15, 20. Apenas 5 faziam o que era bom aos olhos do Senhor. E mesmo esses homens que faziam as coisas boas aos homens do Senhor, tem algumas coisas na biografia deles que é para o nosso ensinamento, para chamar a nossa atenção. E Asa era um desses caras, porque ele passou 10 anos com paz, ele teve uma guerra com os etíopes, o exército dele tinha 300 homens e o exército etíope tinha 1 milhão. E daí, diante desse cenário desolador, Asa se pôs diante do Senhor, e o Senhor falou para ele, eu vou dar a vitória para você, eu vou derrotar os 1 milhão de etíopes. Enfim, o Senhor derrotou os etíopes, e eles tiveram que voltar para casa, e deu a vitória a Judá. E depois dessa batalha, Asa, depois se vocês quiserem ler em casa o capítulo 15, vai detalhar a reforma religiosa que Asa fez em Judá. Então ele ordenou que todos seguissem ao Senhor, restabeleceu o culto no templo, restabeleceu os sacrifícios, colocou os sacerdotes corretos, das linhagens corretas no templo, e ordenou que quem não seguisse o Senhor não teria que pagar com a própria vida. E assim foi um reinado próspero, com paz. Ele, inclusive, destituiu a mãe dele. A mãe dele servia a outros ídolos, e ele destituiu a própria mãe, porque ele levou a reforma, essa volta aos pés do Senhor muito a sério. Estava indo tudo muito bem, tudo muito bom. E lá para o final do reinado de Asa, parece que ele esqueceu tudo que ele viveu com o Senhor anteriormente. Então, no capítulo 16, ele sofre de novo uma intentona contra uma guerra, uma ameaça, só que ele seguiu um caminho diferente. Então, vamos lá no capítulo 16. No ano 35º do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá para tornar impossível a saída ou a entrada do território de Asa, rei de Judá. Então,
E daí a gente lembra que contra os etíopes, Asa procurou o Senhor, mas contra Israel, Asa fez uma coisa diferente. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e mandou-os a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: uma aliança há entre mim e ti, entre o meu pai e o teu pai, e eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. E isso teve uma consequência. Tempos depois, Asa recebeu a visita de um profeta, e esse profeta advertiu Asa. E naquele tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso escapou o exército do rei da Síria das tuas mãos. Não foram os etíopes e os líbios um grande exército com carros e cavaleiros em grande abundância, e na sua confiança em Deus entregou em suas mãos? Pois os olhos do Senhor passaram por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Procedeste loucamente, e desde agora haverá a ti guerras. Ele já era mais velho, já estava no final do seu reinado, passou anos de paz, e no final ele enfrentou guerras porque ele esqueceu do Deus dele da juventude. Ou ele esqueceu as coisas que o Senhor fez para ele durante a sua vida, durante o início do seu reinado. E não bastando isso, e esse foi o versículo que Deus me trouxe à atenção, 4 anos depois, Asa enfrentou uma enfermidade. E, novamente, ele fez outra coisa, ele não procurou a Deus. E enfermou Asa no 39º de seu reinado, em suas pernas, contudo, na sua doença, não buscou a Deus, mas aos médicos. E logo depois ele morreu. E se deitou Asa com seus pais e morreu no 41º ano de seu reinado. 2 anos depois ele morreu. Então, a gente tem aqui um homem que serviu o Senhor e entendia que Yahvé era o Deus verdadeiro, e ele serviu durante toda a sua vida. Ele não perdeu a salvação dele no final do reinado. Mas ele teve 35 anos de paz, e ele podia ter terminado o seu reinado com dias de glória, agradecido ao Senhor por tudo que ele fez por ele. E, na verdade, Asa decidiu não confiar no Senhor no fim da sua vida. E o que essa história se assemelha à nossa? Principalmente a nós, que os irmãos que encontraram o Senhor Jesus recentemente, com certeza já viveram grandes vitórias e grandes milagres com Deus. Mas nós que temos uma caminhada com Jesus há mais tempo, será que a gente está vivendo o mesmo amor e a mesma confiança em Jesus que tínhamos quando entendemos quem Jesus era e quando Ele nos salvou da nossa vida pregressa? Quantas vezes nós não corríamos aos braços de Jesus, prantos, clamando por livramento, e provávamos da grandeza do nosso Deus, e com o passar dos anos, esquecidos nas nossas fraquezas, ou convencidos de que valemos algo, não começamos a tomar decisões para nós mesmos, buscando resolver da nossa forma? Eu perdi meu filho, meus irmãos. Foi a notícia mais difícil que eu já tive na minha vida. Acho que foi o pior dia da minha vida, aliás. E naquele dia eu estava enfrentando um exército de 1 milhão de etíopes. A primeira pessoa que eu liguei foi para minha mãe, a segunda foi para o pastor. O pastor prontamente foi à minha casa, oramos e nos colocamos diante de Jesus. Enfim, foi péssimo. E eu fui à minha médica, acho que no dia seguinte, e ela me contou: Luciana, agora a gente vai esperar 60 dias, isso pode ter uma resolução espontânea, ou a gente vai precisar passar por um procedimento. Isso era no começo de dezembro. Em 60 dias, eu ia fazer 2 viagens. Eu ia a Fortaleza, no casamento de um amigo meu que fez residência comigo, e eu ia à casa dos meus pais para o Natal, que é no Paraná. Então, eu pensei comigo: beleza, 60 dias, eu só organizando na minha mente, né? Porque eu não orei em nenhum momento. Bom, eu espero que aconteça enquanto eu estiver em São Paulo, porque a minha médica está aqui, eu conheço os hospitais, conheço os colegas que trabalham nos hospitais. Então, enfim, vai ser ótimo, vou estar aqui em São Paulo, perfeito, tranquilo. É isso, bora para frente. Aconteceu quando eu estava em Fortaleza, sozinha, num quarto de hotel, longe da minha médica, longe dos hospitais que eu conhecia. Irmãos, foi uma experiência muito interessante, porque foi péssimo. Acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu estava num quarto de hotel, em Fortaleza, que o padre está aqui para provar que é um lugar que faz calor. Então, você imagina que o chuveiro quente em Fortaleza deixa bastante a desejar.
por razões óbvias. Mas a única coisa que aliviava a minha dor era ficar debaixo do chuveiro quente. Então, você imagina, eu estava num chuveiro quente, pingando 2 gotinhas nas minhas costas, que era o máximo que tinha, sendo que o chuveiro da minha casa é maravilhoso. E ali eu estava sozinha, vivendo a pior experiência que eu já tive nos meus 31 anos de vida. E eu estava sozinha. E eu acho que foi uma oportunidade, eu não estava sozinha, né, aliás. Foi uma oportunidade que porque o Senhor me fez para lembrar assim, que não adianta você ter um bom plano de saúde, estar em uma cidade em que você conhece os hospitais e os colegas, e que a sua médica está presente, porque quem cuida de você sou eu. E isso ficou muito claro para mim, enquanto eu estava no chão do banheiro, tentando aliviar a minha dor, e, enfim, sangrando, uma situação bem frágil, vamos dizer assim. E o que eu queria deixar dessa minha experiência aqui é bem triste e que, enfim, foi um marco na minha vida, na vida do meu casamento, é que eu não estava no melhor cenário, eu não tinha minha médica por perto, eu não estava na minha casa, eu não estava numa cidade cuja malha hospitalar eu não conhecia, então eu não sabia qual hospital eu deveria ir. Mas ali, no chão gelado daquele banheiro, com a água quente pífia do calor do Ceará, eu entendi o significado verdadeiro de que é Deus conosco. Porque o Deus que conheceu a minha dor, Ele conhece não porque Ele soube todas as coisas, mas porque Ele viveu todas as dores. E, enfim, voltando para o Asa, né? Irmãos, que a gente lembre do exemplo de Asa, assim. Porque o Senhor está conosco em todos os... E eu tenho certeza que todos aqui têm uma vitória para contar do que Deus fez por vocês em algum momento da vida de vocês. E momentos que vocês estiveram muito próximos de Jesus e com uma intimidade muito grande. Mas não se acostumem com isso, porque nós somos falhos, e nós somos pecadores, e nós somos... É muito fácil a gente tentar consertar as coisas por nós mesmos quando aquilo parece consertável. É mais fácil correr ao Senhor quando a gente sabe que é desolador o cenário. Mas quando é uma situação que a gente acha que a gente pode consertar por nós mesmos, como é difícil reconhecer que precisamos de Jesus. Então, Asa teve uma biografia brilhante no seu reinado em Israel. Mas ele decidiu terminar a história dele longe do Deus que ele conheceu quando ele foi jovem. Quando era jovem, quando ele era inexperiente. Ele deixou que as experiências dos seus anos fosse o suficiente para que ele fosse resolver as situações dentro do reinado. Que a gente mire esse exemplo para não fazer igual. E que a nossa experiência com Cristo acumulada ao longo dos anos não nos sirva como soberba ou como certeza, mas que nos sirva como exemplo de que há sempre a necessidade de correr a Jesus em qualquer situação. E às vezes você vai precisar ir ao médico também. Daqui o Asa procurou os médicos, mas procure os médicos. Né? Mas lembre-se que o Senhor, se o Senhor não trabalha, em vão trabalha a sentinela, como